dia, senhores. Bom dia, senhora. Sextou. Olhando as notícias hoje aqui via internet, primeiro a gente observa aí o caso da Zambelli. Interessante é que uma das atividades que ela pediu ao tal do hacker, o Vermelho, esse é o apelido dele, né, o código-nome dele, é que invadisse uma urna eletrônica. Diante do fato de ele não conseguir invadir, pois as urnas eletrônicas são offline, não estão conectadas a nenhum tipo de sistema de internet, ela mandou entrar no site do STF e da Justiça e criar burburinho, inclusive emitindo um mandato de prisão para o Alexandre de Moraes. Esta é a nossa realidade nessa sexta-feira, dia 4 de agosto, dia de oração, dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres presbíteros da Igreja Católica. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Continuamos no capítulo 13, finalizando o capítulo 13, concluindo aí as nossas atividades em relação ao capítulo das parábolas. E ainda meditando a questão da Zambelli, se percebe claramente que há da parte dela uma necessidade de agradar alguém. Primeiro, ela sempre despontando e querendo se revelar uma liderança, e aí começa a meter os pés pelas mãos. E ainda olhando para a realidade política, recentemente, ontem, para ser mais exato, alguém falou que em Minas Gerais alguém presenteou o ex-presidente com algumas caixas de joias e alguém que é ligado a ele pediu para não computar, não registrar dentro dos presentes dado à presidência. Ficamos observando esse campo do Pix, onde uns e outros compartilham falando que o camarada ganhou 17 milhões no Pix. Bom, eu pedi um Pix a cada um aí dos meus amigos que me escutam para chegar até 85 mil reais. Olha, não chegou nem a R$2 porque ninguém me doou nada. Isso é sinal que eu estou sem moral para poder pedir Pix. Mas, em compensação, mês passado, eu fiz uma campanha, pedindo uma ajuda financeira para uma menina de uma comunidade que eu conheço, e nós conseguimos atingir a meta de R$7 mil em 24 horas. Então, a gente ficou feliz em receber essa notícia. Você, quando tem propósito de ajudar alguém, verifique primeiro se a pessoa de fato precisa de ajuda. É muito comum a gente ter em nossos caminhos da vida aí pessoas espertalhonas. Não muito tempo atrás tinha uma pessoa que vivia pedindo auxílio financeiro, pedindo favores financeiros em certo lugar, até que eu fui investigar e vi que a pessoa estava muito bem munida, tinha casa, tinha tudo, e não vivia como o pessoal conta, como aquele jeito que ela se pintava aonde ela estava. O evangelho de hoje, quando você entra na questão de Jesus, e hoje, dia do Padre, é interessante a gente olhar isso com muito carinho, que Jesus foi recusado em sua própria terra. Jesus, ele traz nesse evangelho 3 vertentes que nós devemos olhar claramente. Primeiro, a vertente que ele vai a uma sinagoga. Jesus não era das grandes catedrais, Jesus não foi nunca dos grandes templos suntuosos. Quando ele esteve no templo, aos 12 anos, ele esteve no meio dos doutores discutindo de igual para igual, já que ele tinha 12 anos e era considerado já maior de idade. Depois, mais tarde, ele vai ao templo e diz que vai destruí-lo e vai reconstruí-lo em 3 dias, falando ali do seu próprio corpo, mas criticando o uso da religião para fins de comércio.
E aqui ele vai na sinagoga. A sinagoga era uma comunidade de interior, e ainda mais em Nazaré, onde cada semana havia alguém fazendo a reflexão, a meditação e a pregação. Jesus entra na sinagoga pelo menos umas 3 vezes, e eu destaco o texto de Lucas 4, 16 a 20, quando ele fala que ele veio para cumprir o que estava escrito ali. Também entra na sinagoga no dia de hoje, ao finalizar o sermão que ele está fazendo sobre as parábolas no capítulo 13. O interessante mais nesse evangelho é que a comunidade que ouvia Jesus pregar e sabiam da sua origem humana, sabia que ele era ligado a Maria e a José, e aí o texto sagrado fala de irmãos e irmãs, inclusive texto usado para justificar pelos irmãos protestantes evangélicos que ele tinha outros irmãos e irmãs. Embora a gente saiba claramente que a palavra primos, primeiros, e a palavra irmão são palavras similares na língua hebraica. E aí a gente ainda entra no campo do se vivem juntas do mesmo clã. Sendo do mesmo clã, então também são chamados de irmãos e irmãs. Jesus, neste evangelho, ele não se impõe, ele não coloca pressão dizendo, olha, eu sou o cara, vocês vão ter que me aceitar. E uma das perguntas mais interessantes que se faz nesse evangelho, de onde ele vem esta sabedoria e o poder de fazer milagres. Nós devemos sempre nos questionar se de fato nós estamos atrás de Jesus, por ele ser Deus, por ele nos oferecer um novo plano, ou se apenas atrás da sabedoria dele e do milagre que ele possa fazer. Neste evangelho, Jesus não realiza milagres. E ele não realiza milagres por 2 motivos, de acordo com a tradição. Primeiro, pela falta de fé daqueles que estavam ali. Sabiam que era Jesus. Segundo, pois ele não vem para forçar que o aceite. Ele simplesmente se coloca à disposição. E Jesus, no final, percebe que o seu pagamento, que a sua promessa de vida era ser mais um dos grandes profetas. Frei Beto diz, num dos seus textos de pregações, ele fala claramente que Jesus não morreu paralítico aos 90 ou 80 anos ou 200 anos. Ele não morreu idoso, aposentado, à margem do Lago de Genezaré, curtindo a vida. Ele morreu jovem, 33 anos, vítima da violência estatal e do preconceito e do racismo e da intolerância religiosa. O evangelho de hoje traz para nós uma reflexão de quem de fato é Jesus. Jesus, nosso irmão de caminhada, companheiro da estrada, aquele que se assume plenamente homem, sendo plenamente Deus. Jesus, filho de Dona Maria que vende verdura, Dona Maria que lava a roupa, Dona Maria que está na beira da estrada, conversando com a comadre Isabel. Filho de José. José, o carpinteiro, o pedreiro. José, o homem simples do meio do povo, que talvez ainda não aprendeu a ler e apenas um semi-analfabeto. Este é o pano de fundo, apresentando um Jesus plenamente homem, mas é plenamente Deus. E hoje, dia do Padre, dia de rezarmos pelas vocações, queremos colocar todos os bons padres, que Deus o possa os fortalecer, que eles são de uma família, que Deus possa ajudá-lo. E aqueles padres que têm por algum motivo, algum problema social, econômico, moral, que Deus tenha pena deles, que eles possam se converter também, se tornando bons padres. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Sexta-feira chegou. Que celebremos a vida juntos. Eu sou Daniel Nonato.